Eu saúdo com a graça que vem da cruz e com o poder da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Quantos trouxeram Bíblias? Por favor, ergam a sua Bíblia. Eu quero ver as Bíblias erguidas. Balance assim a sua Bíblia para a gente ver. Que beleza! Então abra na página 240. Os que possuem a Bíblia na versão revista e atualizada é página 240. Os que estão mais distantes, os que estão pegando uma sombrinha aí debaixo dos outdoors, um bom dia para vocês e amém. Os que estão lá naquela sombra de lá, tá gostoso aí, lá embaixo da árvore, que beleza. E vocês, quando estiverem nessa sombra, lembrem que Isaías 32:2 nos diz que Jesus é esse varão que é sombra nesses dias quentes da vida, em nome de Jesus, amém? Então Colossenses diz assim no capítulo 2: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém agora o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ó Jesus, essa é a tua palavra, palavra inspirada pelo teu Espírito. Agora pedimos que muito mais do que essa luz do sol que banha as páginas da minha Bíblia, que a luz do teu Espírito banhe o nosso coração, penetre no purão da nossa alma, deslacre o nosso entendimento para que possamos discernir a tua palavra nesta manhã. Nós pedimos que seja assim em teu nome, Jesus. Amém e amém. Podem ficar em pé, irmãos. Os pastores podem sentar aqui em cima. Quem tem assento para sentar, que se assente, não é? Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Gente, eu estava nos Estados Unidos nas
imediações de Manhattan, lá no centro de Nova York, há uns 15 dias atrás, e tinha ido pregar, e depois passei mais alguns dias com a minha esposa e 2 dos meus filhos que foram conosco para aqueles trabalhos que eu fui fazer lá. E caminhando com a minha esposa pelo centro da cidade de Nova York, você nunca deixa de passar em frente daqueles que são 2 dos prédios mais altos do planeta. E é um complexo no qual trabalham cerca de 100 mil pessoas a um tempo só, no World Trade Center, no centro de Nova York. E logo depois saímos dali, fomos para a casa da minha cunhada, eu liguei a televisão e vi assim, assustado, perplexo, que havia havido um ataque terrorista no World Trade Center, ali no centro da cidade. As televisões pararam de transmitir qualquer outra coisa, ficaram mostrando os acontecimentos o dia inteiro. No fim do dia nós ficamos sabendo que 5 pessoas tinham morrido, 250 tinham ficado acidentadas, 600 gravemente intoxicadas pela fumaça que penetrou nos 109 andares do prédio, que um grupo escolar que estava visitando o lugar teve que levar as criancinhas para o topo daquele arranha-céu, esperaram lá 3 horas e meia, 4 horas, numa temperatura de 10 a 15 abaixo de zero, até que pudessem ser resgatadas, e tudo isto, de fato, foi uma tragédia. Agora, entre as tragédias do planeta, foi uma tragédia muito pequena. Vida humana não tem preço, mas lá só morreram 5, graças a Deus, podiam ter morrido centenas, milhares. Houve pânico, mas pânico há em todo lugar, todo dia. Eu comecei a olhar para a atenção que a mídia, que a TV, que os jornais estavam dando ao acontecimento, comecei a pensar no valor que os símbolos têm. Isso porque aqueles 2 prédios não foram objeto de um atentado calamitoso em si, as proporções não foram as mais dramáticas. Naquele mesmo dia, enquanto aquilo acontecia ali, em outros lugares do mundo, bombas matavam bem mais gente, muito mais pessoas morriam de fome na Somália, na Etiópia, em outros lugares. A calamidade graçava, se expandia no planeta e ninguém disse nada a respeito. Por que então que em relação àqueles 2 prédios houve tanta atenção e cobertura jornalística no mundo inteiro? E a razão é simples, não é pelo que aconteceu lá, é pelo que eles simbolizam, a força dos símbolos. Eles são o símbolo do comércio internacional, da troca de bens, da rotação de dinheiro, de bilhões de dólares no mundo. Por isso, o planeta inteiro olhou para aquilo que tinha acontecido, porque aquilo que acontecera tivera um valor maior do que o evento em si. A força simbólica poderosa de que o nervo comercial do mundo tinha sido atacado, tinha sido atingido. A mesma coisa a gente pode dizer da cruz de Jesus. Não foi o evento mais cruento da história humana. A humanidade tem a capacidade de especializar-se em fazer coisas cada vez mais horrendas. E a cruz não foi o mais horrendo de todos os fatos. Jesus sofreu, traspassado, ferido, vazado por espada, sangrado até a morte, asfixiado, pendurado, despido, humilhado. Mas muitos outros sofreram mortes semelhantes. Outros sofreram mortes até piores. Houve gente que teve as suas unhas arrancadas, seus dentes arrancados, seus olhos cortados com navalha, com gilete, seus testículos extirpados a sangue frio, seus órgãos arrancados, o estômago aberto, um fígado tirado, pululante de dentro do ventre. A humanidade consegue imaginar as coisas mais horrendas para praticar contra o próximo. Uma mente humana doente, tocada, impulsionada por forças malignas, é capaz do impensável do ponto de vista da produção
do horrendo. Na própria história da igreja, houve pessoas que, por amor a Jesus, sofreram do ponto de vista de uma percepção física, tanto quanto Jesus, ou também do ponto de vista humano daquela percepção, talvez até mais. Houve uma menina na igreja primitiva, no primeiro, segundo século, chamada Blandina, que amava Jesus de todo o coração, e por causa de sua fé ela foi fritada, literalmente, numa chapa de aço, fritada, submetida às situações mais humilhantes, chifrada por touros raivosos e, por fim, cozida viva em óleo, porque sustentou o testemunho de que ela amava Jesus. Agora preste atenção: se quem tivesse morrido na cruz do Calvário fosse o Manuel dos Santos Faria, tinha sido trágico, teria sido triste. Mas como quem morreu na cruz não foi o Manuel Farias, mas foi o Emanuel, Deus conosco, que encarnava a plenitude de toda a divindade, Criador de todas as coisas dos cosmos, as visíveis e as invisíveis. Então, o evento da cruz tornou-se dramático, porque muito para além do fato em si, de que alguém era pregado, crucificado, traspassado, humilhado, liquefeito, que vazava a vida até o fim, que morria sem ar. O grande significado daquilo tudo tem a ver com quem morria ali. E aquele que morria ali é aquele que existe desde os tempos eternos. Aquele que criou cada átomo do universo, cada galáxia do universo, cada massa gasosa do planeta. Aquele que sustenta os movimentos de todos os astros no cosmos. Aquele que criou toda a vida. Aquele que conhece todos os peixes do mar pelo nome, aquele que os conta todas as manhãs e todas as noites, aquele que conhece todas as tocas de todos os esquilos, aquele que conhece todas as cavernas de todos os ursos, aquele que sabe quem são todos os répteis do planeta, aquele que conhece as palmas da tua mão, teu coração, tua vida, aquele que conhece todas as coisas, era o que morria na cruz do Calvário. Aquele que nasceu da Virgem Maria, sem pecado. Aquele que cresceu puro e incólume. Aquele que se manifestou à sociedade na idade adulta e andou por toda parte fazendo bem, curando os doentes, expelindo demônios daqueles que eram oprimidos do diabo. Ele que purificou leprosos, que levantou mortos da morte, que abraçou as prostitutas que ninguém queria abraçar, que perdoou os pecadores aos quais ninguém imaginava fosse possível perdoar, aquele que confrontou e disse a verdade para aqueles aos quais jamais alguém pensou fosse possível colocar o dedo na cara e falar em nome de Deus, aquele diante de quem os demônios tremiam e literalmente, falando numa linguagem nordestina, estribuchavam ante a presença dele. Aquele que andava por sobre as águas, que falava com ventos como quem fala com o menino, fica quieto, vento. Que falava com o mar, como um general da ordem, um recruta, aquieta-te, mar. Tudo cessava e vinha bonança. É esse que morre na cruz do Calvário. Nele, Paulo diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é por causa disso, gente, me ouçam bem nesta manhã, é por causa disto que a cruz
se tornou o mais significativo de todos os eventos da história humana. Ela está no centro de tudo, em volta dela o resto da circunferência. Não há nenhum outro movimento, nenhuma outra perspectiva, nenhum processo político-ideológico, nenhuma grande descoberta científica, nenhum grande avanço social. Não há nada que possa se comparar à centralidade da cruz de Jesus, porque ela tem a ver não apenas com uma geração, não apenas com uma geografia, não apenas com um país, não apenas com um planeta, ela tem a ver com o universo todo. Nesta manhã, eu estou lhes dizendo isso porque há dois aspectos da cruz que são afirmados por Paulo neste texto de Colossenses, que se tornam absolutamente fundamentais para aqueles que querem discernir, captar, perceber a significação profunda daquilo que Jesus realizou no Calvário. Dentre as múltiplas manifestações da cruz, Paulo diz, há pelo menos duas que você não pode jamais ignorar. Elas são a essência daquilo que Jesus fez no Calvário. Preste atenção, na cruz, o apóstolo Paulo diz, Jesus estava inicialmente tratando do problema da culpa humana, tratando do problema das minhas crises morais, tratando da questão dos meus débitos impagáveis para com Deus, tratando da questão das minhas dívidas humanas, morais, espirituais, sem a menor solução, tratando daquilo que eu faço e não queria fazer, daquilo que eu sou e não queria ser, dos caminhos pelos quais eu ando e não queria andar, tratando da minha tortuosidade, da sua tortuosidade, das minhas taras, das suas taras, das minhas enfermidades de caráter, das suas, tratando das perversões mais profundas da nossa própria natureza humana. O apóstolo Paulo diz, na cruz, Jesus estava tratando do problema da culpa, porque há um inscrito de dívida contra todo ser humano no planeta, ele diz. Todos nós temos uma lista imensa, inenarrável, de coisas que fazemos e que não devíamos fazer, que somos e não devíamos ser, que pensamos e não devíamos pensar, que sentimos e não devíamos sentir. Ele diz, no verso 14, que esse escrito de dívida que existe contra nós, que está cheio de mandamentos que nós não cumprimos, de leis que nós violamos, de princípios que nós quebramos, de verdades que nós negamos, nos é profundamente prejudicial, esmaga a gente, leva a gente para o psiquiatra, para o divã do analista, gera crises psicológicas, faz você emburacar na bebida, faz a menina que não consegue se entender nem se compreender, se largar na prostituição à procura de algo que ela não sabe o que é, faz o garoto começar a fumar maconha, cheirar cocaína, tomar barbitúricos, faz o homem de bem não conseguir se realizar na vida em família, aí então ele embioca no trabalho, aí então ele vive em função de alcançar alguma coisa que ele não sabe o que é, luta uma briga que ele não sabe qual é, almeja algo que ele não sabe aonde vai encontrar. Por causa desse latejamento, dessa coisa que pulsa dentro de nós, dessa angústia essencial que está lá no fundo da alma de todo mundo. Paulo diz, na cruz, Jesus estava lidando com o problema da culpa humana.
Ele cancelou, diz o verso 14, ele cancelou na cruz o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele o quê? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Está consumado, ele disse. Está pago, ele disse. O débito foi quitado, ele disse. Já não há mais dívida nenhuma, ele afirmou. Arrancou das paredes do inferno e encravou na cruz. Disse: por esses pecados aqui, nenhum desses que creem em mim serão jamais, em qualquer momento da vida, julgados outra vez. Isso está pago, está consumado, e eu liquidei a fatura e rasguei o débito. Amém? Você acredita nisto? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o que é terrível é que Paulo diz que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E ele estava falando para pessoas que deviam saber disso, escrevendo para a gente da igreja. E diz: olha, vocês não sabem ainda disso. Já ouviram, mas não pegaram isto. Não captaram isto, não guardaram isto. E porque vocês não sabem disto, a vida de vocês continua miserável. Porque vocês precisam tomar posse disto. E preste atenção no que eu estou lhes dizendo. Jesus afirma que enquanto a gente não consegue, de alguma maneira, internalizar e aprender essas coisas, pelo menos 4 coisas nos acometem. Em primeiro lugar, nós somos levados a praticar aquelas filosofias de autoaperfeiçoamento. Ele diz nos versos 8 e 9 que tem gente aí se envolvendo com filosofias vãs. E ele afirma no fim do verso 10 que a procura dessas pessoas todas é uma procura de perfeição, que eles estão querendo é melhorar. E eles não sabem que eles jamais vão melhorar por si mesmos. Eles não sabem que Jesus foi à cruz, porque nenhum de nós consegue melhorar o suficiente para ficar em pé diante de Deus. Foi por isso que Jesus tomou meu lugar. O apóstolo Paulo vai adiante e diz que enquanto as pessoas não sabem disso, elas se envolvem com práticas automutilantes. Eles ficam querendo agradar a Deus e não sabem. Eles ficam com raiva de serem o que são, de fazerem o que fazem. Então eles começam a se machucar, eles começam a se mutilar, eles começam a se fazer mal. É o que diz o verso 11. Paulo diz que alguns naquela prática da circuncisão judaica tinham chegado ao cúmulo da automutilação. Eles já não cortavam mais, não faziam mais a operação de fimose, tirando a pele do membro sexual do garoto, do infante, como um sinal da relação deles com Deus. Eles já faziam isso quase que neuroticamente, como quem tenta cortar a carne. E há muita gente vivendo processos profundos de automutilação, mesmo dentro da igreja. Gente que se machuca, gente que se faz mal, gente que psicologicamente se agride, gente que não gosta de si mesma, gente que se odeia, gente que não vive bem consigo mesma porque não consegue jamais entender e assumir o fato de que Jesus já pagou na cruz o débito. E eles continuam querendo pagar o débito por eles mesmos. E por causa disso, se mutilam demais no caminho.
Jesus diz que enquanto a gente não sabe disso, uma outra possibilidade é nos tornarmos pessoas profundamente legalistas do ponto de vista religioso. Preste atenção, todo legalista é alguém que ainda não entendeu em profundidade e em extensão o que Jesus já fez na cruz. Quando alguém entende mesmo o que a cruz significou, o apóstolo Paulo diz, os legalismos religiosos caem aí, terminam aí, findam-se aí. Ele diz no verso 16, depois de ter falado da cruz, ele diz, ninguém, pois, ou seja, por causa da cruz, ninguém, em função do que Jesus já fez, tem o direito de se aproximar de vocês, trazendo juízos, colocando pesos, esmagando a vida de vocês. Ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festa, ou de lua nova, ou de sábado, porque isso tudo era sombra do que havia de vir. Agora, porém, por causa da cruz, eu entrei numa outra dimensão com Deus. Outra dimensão. Ele diz, por último, que por quanto as pessoas não sabem o que a cruz já realizou, o que Jesus já alcançou nela, eles se tornam tomados por subservientismo espiritual. Ou seja, eles se tornam servos dos outros. Eles se tornam conduzidos pelos outros. Eles se tornam profundamente dependentes de outros. Eles precisam de mediadores, eles precisam de medianeiras, eles precisam de guias espirituais. Eles precisam de terem, de alguma forma, um guru sobre a vida deles. O apóstolo Paulo diz, quando você entende a cruz, acabam-se os gurus. Quando você entende o que Jesus fez na cruz, acabam-se os mediadores e as medianeiras. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa de guia, você não precisa de santo e de santa, você não precisa de super pastor, você não precisa de padre e super padre, você não precisa de médium, você não precisa de espírito intermediário, você não precisa de mais ninguém, porque agora você fala direto com Deus, agora o véu está rasgado, agora você entra lá, agora a sua voz se faz ouvir na presença do trono do universo, porque Jesus já abriu espaço e acesso definitivo para você. O apóstolo Paulo diz no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outro, ninguém se torne juiz de vocês, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado na sua mente carnal. Porque agora ele diz, a única coisa que realmente vale é o cabeça. Quem tem o cabeça não precisa mais dessas cabecinhas. Quem tem Jesus não precisa mais de moletas espirituais e não precisa mais estar debaixo do tacão e da canga de guia nenhum. Jesus é o guia dos guias, Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, o sacerdote dos sacerdotes, o cabeça sobre toda a cabeça. E quem quer funcionar bem, tem que ser membro do seu corpo, para receber as mensagens do cabeça, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que na cruz eu tenho perfeição. Ele diz no verso 10, nele vocês já estão aperfeiçoados. Você é perfeito? Você não é. Mas você, aos olhos de Deus, já foi feito perfeito pelo sangue de Jesus. Não foi feito perfeito para ficar acomodado na sua vida mesquinha, pequenininha, feia, doente, nada disso. Você foi feito perfeito aos olhos de Deus pelo sangue de Jesus, para que agora, e só agora, você tenha paz de espírito e de mente, para buscar uma perfeição que não é neurótica e que não é doentia,
e que vai acontecendo todo dia, à medida em que você se rende a esse poder do Espírito Santo que quer trabalhar em você. O apóstolo Paulo diz: agora, você não precisa mais se automutilar, não precisa mais fazer circuncisão, não precisa mais tentar cortar a carne, cortando um pedaço de você mesmo, porque a carne, Jesus já matou na cruz, quando entregou a sua própria carne, e fez a circuncisão das circuncisões, e ressuscitou dos mortos, para que quem creia nisto, não precise mais andar se chicoteando, se lancetando, subindo escadas de joelho, fazendo sacrifício, se arruinando, se ferindo, se reduzindo, se aniquilando, porque Ele já aniquilou a carne, para que você não precise mais viver na carne, para que você possa agora viver na dimensão daquele que ressuscitou de entre os mortos, o Senhor Jesus. Ele diz que lá na cruz você tem perdão, é o que ele afirma no verso 13, na cruz Ele perdoou todos os nossos delitos. Na cruz Ele afirma, o problema da culpa está resolvido para sempre, porque Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então repita isso comigo, por favor. Na cruz, o problema da minha culpa já foi resolvido. Mais uma vez, na cruz, o problema da minha culpa já foi resolvido. Mais uma vez, na cruz, o problema da minha culpa já foi resolvido. Aleluia, aleluia. Então dê uma salva de palmas para Jesus, que rasgou o seu escrito de dívida na cruz, rasgou as ordenanças todas, encravou na cruz, para que agora você ande com a mente sadia, com o coração em paz, justificado, mediante a fé com o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em segundo lugar, gente, eu vou terminar dentro de 15 minutos. Por favor, vocês aguentam 15 minutos? Quem aguenta 15 minutos mais, faça assim. Só continuo se todo mundo fizer assim. Você aguenta 15 minutos? Aleluia. Segundo lugar, na cruz Jesus não só resolveu o problema da culpa humana. Na cruz, Jesus venceu os maiores inimigos do homem. Repita isso comigo em voz alta. Na cruz, Jesus venceu os piores inimigos do homem. Mais uma vez, na cruz, Jesus venceu os piores inimigos do homem. Veja só o que o apóstolo Paulo diz no verso 15. Também na cruz, o que ele fez? Se você puder, leia comigo em voz alta. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você já pensou? Olhem para mim aqui, todos vocês. Nesta cidade nós temos muitos principados. Nós temos os principados econômicos, são aqueles os ricos da cidade. Nós temos os principados políticos, são os que têm autoridade política na cidade. Nós temos os principados intelectuais, são aqueles que dominam o saber da cidade. Nós temos os principados espirituais, são aqueles que os políticos não veem, que os ricos da cidade não discernem, que os que controlam o saber intelectual nunca compreenderam, mas que estão aí, em volta de nós. Esses principados, alguns de vocês conhecem. Eles têm nomes diferentes em lugares diferentes. Alguns deles governam nações, outros governam regiões, outros governam cidades, outros governam instituições. Estão aí.
Alguns popularmente são conhecidos entre nós como os Exus, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra, os demônios como Pombagira. Já ouviram falar de outros por aí? Já ouviram falar de outros? Tantos por aí, Seu Sete. Há uma quantidade enorme. Aqui no Brasil eles são milhares, no mundo eles são milhões. Agora ouçam o que eu vou lhes dizer. Os principados econômicos, ouçam o que eu vou falar. Os principados políticos da cidade, do estado e do país, ouçam o que eu vou dizer. Os principados intelectuais que dominam o saber aqui, ali ou em qualquer lugar. E os principados invisíveis, esses seres espirituais todos, ouçam o que eu vou dizer. Na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades, e publicamente, em praça pública, no Parque do Povo do Universo, ele os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cruz é a grande gargalhada de Deus. Quem ri por último, ri melhor. Ah, que coisa! Hoje esses principados estão aí, continuam agindo nas vidas de quem não sabe que eles já estão despojados. Mas quando você sabe que eles já foram manietados, despojados na cruz, aí você não precisa mais ter medo deles. Não precisa mais fazer oferenda em esquina. Não precisa mais ir para rios e cachoeiras e oceanos. Não precisa mais pagar preço para mãe de santo algum. Não precisa raspar a cabeça. Não precisa fazer mais coisa alguma. Não precisa ter medo mais de ninguém. Não precisa ter fobia alguma. Não precisa ter temor algum. Não precisa temer escuridão nenhuma. Pode andar em paz, porque Jesus já saqueou essas forças do inferno. E quem crê nele anda em vitória. E eu digo isso em nome de Jesus, que está aqui para honrar o que eu estou dizendo em nome dele. Quando os meus filhos mais velhos eram ainda garotinhos de 7, 8 anos, eles hoje são rapazes, eu costumava ler algumas historinhas para eles todas as noites. E havia uma história de um escritor inglês cristão chamado C.S. Lewis, uma série de livrinhos, série de Nárnia. E ele desenvolveu alguns mitos para tentar falar de Jesus para as crianças. No primeiro livro dele, chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele conta a história de um leão chamado Aslan, um leão bom e generoso, cheio de virtude, de bondade, de misericórdia. Um leão que não vivia ao redor dos outros procurando alguém para devorar. Um leão lá da tribo de Judá. Um leão cheio de generosidade. Leão amigo de todos os animais da floresta. O leão que não rugia para matar, que não vinha para destruir. O leão que estava aí para construir. Mas ele diz no seu livrinho que havia uma feiticeira muito má, cercada por uma hoste de seres híbridos, seres estranhos, misturas de homem com besta e com muitos outros animais que se reuniram para matar o leão da bondade, o Aslan. E sabe o que aconteceu? Eles o assaltaram, eles o amarraram, eles o estenderam numa mesa, eles cortaram a sua juba, eles o despojaram da sua realeza, eles o humilharam, eles o chicotearam, eles cuspiram nele. E os amiguinhos do leão o viam de longe, choravam por trás das árvores do bosque, enquanto Aslan era morto. E Aslan morreu. E a feiticeira e os seus monstros infernais
celebraram, fizeram um carnaval da morte. Algum tempo depois, no entanto, houve-se um grande crack. Purá! Um estalo que ecoou do fundo do universo. A mesa de pedra sobre a qual Aslan tinha sido imolado estava rachada. Estava rachada. E a princesa e os seus seres estranhos se aproximaram da mesa para ver o que era aquilo. O leão não estava lá. De repente, saltando de uma montanha, ele cai sobre a mesa, sobre a feiticeira, sobre todos os seres da morte e os esmaga. E aí, os amiguinhos dele se aproximam e dizem: Aslan, tu não estavas morto. Nós te pensamos vencido, destruído, derrotado. O que houve contigo? Como voltaste da morte? E ele disse: meus amiguinhos, o que a feiticeira não sabia é que no mundo das coisas invisíveis há uma lei que só quem ama conhece. E essa lei diz que quando um justo, sem pecado, sem defeito, sem iniquidade, sem imperfeição, é imolado pela culpa dos muitos injustos, então, ainda que o matem, a morte vai funcionar ao contrário. Uma lei estranha do universo vai operar, revertendo a morte em plenitude de vida. É por isso que eu estou aqui. E o meu leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, também esmagou essas forças da morte, as despojou na cruz, Os piores inimigos do homem já estão vencidos. E se você souber disto, você pode andar em vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. Então, para concluir nesta manhã, aqui e com os que estão em casa nos vendo pela televisão, eu quero convidar você a assumir isto. Se Jesus fez isso para você na cruz, a cruz tem que deixar de ser um crucifixo pendurado no seu pescoço sem nenhuma razão de ser. Tem que deixar de ser só símbolo religioso. Tem que deixar de ser o simbolismo de um fraco, esquálido, rendido, sem força. Cruz é vitória. Nós vamos começar a libertação aqui, rompendo com essas cordas aqui, tirando a separação. Venha, se você quiser vir, venha senhor, venha senhora, venha irmão, venha irmã. Eu espero que você venha agora. Pode vir. Venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir plano de Deus, humilhado, machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida
quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Senhor Jesus, nós te invocamos nesta manhã de sol, que nos lembra o sol da justiça que nasceu sobre nós, que nos lembra o sol nascente das alturas que nos visitou com sua misericórdia, com sua graça, na pessoa de Jesus. Oh Pai, nós pedimos agora, depois que a tua palavra foi anunciada, que tu imprimas a tua palavra no coração de todos os que estão aqui e daqueles que nos estão vendo em casa pela televisão. Ó Jesus, dá que agora o Espírito Santo esteja livre, solto, trabalhando, operando, curando almas marcadas, tirando as tatuagens da culpa do coração, arrancando o peso do pecado da consciência de muita gente, aliviando o coração oprimido. Ó Jesus, faze algo novo, lava as consciências de todos aqui com teu sangue, ajuda a todos a se verem livres da culpa de obras antigas e mortas, ajuda todos aqui a crerem que o escrito de dívida já foi rasgado, que o aborto já foi esquecido, que o erro praticado já foi cancelado, a culpa já foi banida na cruz, na cruz, na cruz. Quero pedir, Jesus, por aqueles que têm estado oprimidos por forças espirituais, aqueles que estão dependentes de espíritos, de guias espirituais, de gurus espirituais, aqueles que estão aí com medo das forças invisíveis, aqueles que não dão um passo sem consultá-las, aqueles que são tiranizados por essas forças. Ó Deus, ajuda-os a verem agora, nesta manhã, que na cruz tu já desbancastes estes poderes todos, tu já os despojaste, que quando tu falas, tua palavra faz tremer o coração do inferno, que Jesus já venceu. E ajuda-os hoje a crerem nisto e a andarem em vitória, sem patrões espirituais, sabendo que só há um Senhor, que é Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-os hoje a encontrarem em ti plenitude de libertação. Eu peço isso em teu nome, Jesus. Amém e amém.